Deslocamento de civis, né? Nós temos visto ao longo dos nossos encontros que o flagelo da guerra ataca mais a população civil, que em muitas ocasiões precisa sair de suas residências, né, para fugir do conflito, e aí acabam se tornando deslocados internos ou refugiados. E o que fazer com relação ao deslocamento de civis? Se eu obrigo à força uma população a sair de determinada localidade para outra sem uma fundada necessidade militar, sem que isso seja orientado para a segurança da população, está tipificado no Estatuto de Roma como crime de deportação. Tá? Eu não posso fazer deslocamento forçado de pessoas. Tá? Então, eu só devo fazer esse deslocamento de pessoas em uma localidade ocupada se isso for necessário para a segurança dessa população, ou se ela estiver no arredor de um alvo legítimo e ela possa ser sacrificada, vir a ser sacrificada ali num eventual dano colateral ou acidental. Então, essas são as hipóteses na qual eu posso fazer o deslocamento de pessoas. Dado um pouco mais antigo, mas que sempre tende a crescer, em especial com conflitos de grande monta. Segundo as Nações Unidas, no final de 2017, mais de 68 milhões de pessoas estavam deslocadas de suas residências, né, por ocasião de conflitos armados, tanto como deslocados internos quanto como refugiados. Então, essa é uma realidade que nós tentamos ao máximo evitar, principalmente pela questão do sofrimento dessas populações, mas também os senhores vão perceber, conforme forem avançando no estudo dessas questões de deslocados internos e refugiados, que isso também se torna um pesadelo logístico não só para os comandantes das forças militares, mas também, né, para o Estado que os recebe. Isso é uma questão um pouco mais delicada, mas de qualquer maneira, ressalvando-se o princípio da humanidade presente no direito internacional dos conflitos armados, tentar diminuir o sofrimento dessas populações é sempre algo que nós visamos evitar. Do ponto de vista da ocupação, durante uma ocupação, a força ocupante deve tomar atenção para preservar a honra pessoal e da família. De uma maneira geral, tá, senhores? Ela deve estar atenta para preservar os direitos humanos dessa população. Então, honra pessoal, direitos de família, né? Não só o pátrio poder, mas também a posse sobre seus bens de família, não separar as famílias, etc. O direito à vida, tá? Obviamente parece redundante, mas o óbvio precisa ser dito. Não violar o direito à vida das pessoas, né? Senão a gente incorre em crime de homicídio, seja pelo ordenamento jurídico interno, seja tipificado pelo Estatuto de Roma. O direito à propriedade privada, nós já vamos ver quando é que esses bens podem ser requisitados eventualmente, né? E aquelas diferenças culturais entre a potência ocupante, eventualmente, que vem a acontecer, e a população ocupada, né? Crenças religiosas, direito à livre prática de cultos, seus hábitos e costumes, né, devem ser preservados pela potência ocupante. Não é porque há um conflito armado, muitas vezes ideológico, muitas vezes cultural, que as populações ocupadas perdem esses direitos humanos básicos. Especial atenção deve ser dada ao direito das mulheres. Por quê? E as mulheres se tornam, né, não só como o estupro como arma de guerra, mas também com relação a diversas outras questões que, de certa maneira, tornam as mulheres mais vulneráveis em um conflito armado. Então, especial atenção deve ser dada ao direito e à proteção da dignidade das mulheres contra a sua violação de honra, prostituição forçada e atentado violento ao pudor. Então, cabe ao comandante, seja do nível mais inferior, nível mais superior, exercer a sua autoridade, né, manter a disciplina, né, e fazer com que a população civil seja tratada com humanidade. Proibições imediatas, coação física ou moral para obter informações, vulgarmente conhecido como tortura, seja ela potencial, ou seja, ameaça crível, promessa, ou seja ela factual, né, com agressão a essas pessoas. Isso não pode. Sofrimento, castigos físicos e corporais, tortura, experiências médicas ou científicas, assassinato. Infelizmente, na história da humanidade, nós temos várias ocasiões em que isso, de fato, aconteceu. Ao contrário das nossas adaptações das Forças Armadas, de uma maneira geral, o direito penal não permite penas coletivas. Aquele negócio de um errou, todo mundo paga. Não pode na vida extra-caserna, não pode extra-adaptação, não pode extra-curso. Então, penas coletivas do gênero, uma pessoa saiu depois do toque de recolher, a gente pune toda a localidade, coisas do gênero, não são possíveis, tá, mediante o direito de ocupação.
Também não podemos ter medidas de intimidação ou terrorismo e represália com a população civil, tá? Que é um tipo de pena coletiva também. E nós não podemos ter a destruição deliberada sem necessidade, sem respeito à necessidade militar, obviamente infligindo o princípio da distinção dos bens móveis ou imóveis da população civil, ou até mesmo aqueles que eram considerados do Estado, né, que exercia a soberania antes da ocupação. Trabalhos forçados são permitidos? Via de regra, não. Tá? Mas exceções são feitas só aos maiores de 18 anos, em respeito a todo o conjunto normativo dos direitos humanos, tá? E esse trabalho forçado só pode ser voltado para as exigências mais relacionadas ao bem-estar da população ocupada. Tá? Serviços de utilidade pública, produção de peças, alimentação, vestuário, que atenda às necessidades da população ocupada. Esse trabalho forçado não pode ser voltado para o esforço de guerra da potência ocupante, isto é, fabricação de bens e serviços e manutenção e etc., que possa ali de fato contribuir para o esforço de guerra. Requisições, isto é, uso de bens e materiais que não são de propriedade do exército ocupante, isto é, que só podem ser propriedade da população civil. Em primeiro lugar, em espécie, dinheiro ou em serviços, para atender às necessidades do exército ocupante, podem ser feitos desde que remunerados e a posteriori devolvidos. Cuidado com essa linha tênue, tá? Requisição de serviços, para que não seja caracterizado como trabalho escravo, lembrando que o trabalho forçado não é permitido. Eu também posso requisitar ali o serviço de pessoal sanitário religioso, né? E seus meios e mecanismos de transporte, etc. Ou seja, tem um hospital na localidade que está ocupada, eu posso botar esse hospital para trabalhar para as minhas forças, não tem problema nenhum, desde que eu não obste, tá, ali o atendimento desse aparelho sanitário à população civil. Víveres, isto é, gêneros, alimentação e etc., também posso requisitar para as potências ocupantes, desde que isso não incorra em fome para a população civil, isto é, eu não posso tirar tudo da população civil para alimentar as minhas forças ocupantes. Mas ainda assim eu posso requisitar, né, mediante indenização ou devolução a posteriori. Tá? E cabe ressaltar que o Estado ocupante somente poderá se apropriar de numerários, fundos e etc., né, bem como todas as provisões de propriedade imóvel, para as operações militares, mediante ali a indenização a posteriori. Devem ser considerados como propriedade privada, isto é, objeto de requisição se necessário, se não proteção especial para aquela população civil, mesmo que sejam de propriedade do Estado que anteriormente exercia a soberania. Locais de culto, né, igrejas, templos, etc., instituições de caridade, instituições de instrução, escolas, universidades, instituição de promoção das artes, museus, pinacotecas e assim sucessivamente, e entidades científicas. Estas últimas, né, nós percebemos que podem ser ali objeto de alguma requisição para fins de uso daquela tecnologia ou daquelas instalações como laboratórios em prol do esforço de guerra. Devemos lembrar que, né, isto não pode ser considerado como um confisco. Pode ser objeto até de uma requisição, mas vai ter que ser remunerada, devolvida nas mesmas condições e etc. E não pode obstar, obviamente, a vida da população civil. É proibido em todo o tempo a potência ocupante modificar o estatuto de funcionários ou magistrados dentro do território ocupado. Isto é, se eu tinha uma estrutura burocrática, se eu tinha um aparato de Estado, ele deve ser mantido naquela mesma condição, tá? A única circunstância pela qual eu posso modificar aqueles funcionários públicos, aqueles magistrados, aquela burocracia empregada ali naquela circunstância é se eles se recusarem totalmente a executarem seus trabalhos. Se eventualmente eles fizerem alguma objeção de consciência, isto é, eles não querem aplicar determinada lei porque estão sendo forçados, isso objeta por alguma questão cultural ou religiosa a sua atividade, eles não podem ser sancionados por essa questão. E aí tem um detalhe, na ocupação, que é um step antes ali da reintegração ou integração no território, logo depois da invasão, mas ainda antes do armistício, da integração à base territorial,
a legislação vigente antes do conflito deve ser respeitada. 3 ressalvas. Tá? Só se isso for absolutamente impossível, por algum motivo, tá? Ou se contrariar normas geralmente admitidas. Né? Nós todos conhecemos leis esdrúxulas. Né? Então, por exemplo, existe uma cidade nos Estados Unidos em que é proibido levar um leão no cinema. Tá? Então, assim, a gente não necessariamente precisa respeitar essa norma mesmo de ocupação. Só aquilo que for muito contrário, muito diferente, tá? Daquelas normas que são geralmente admitidas, bom senso, né, senhores? Ou seja, no máximo, né, a gente deve se esforçar ao máximo, obviamente, para manter aquela conjunto de ordenamentos jurídicos anteriores. Se por um acaso eu precisar criar novas leis, novas normas, elas devem ser amplamente divulgadas e no idioma local da população ocupada, não adianta eu botar no meu idioma originário.